Álvaro Pacheco, meu caro, bem-vindo ao canal, obrigado pelo seu tempo. Conta um pouco para todos nós aqui, como é que se deu essa tua paixão pelo ciclismo? Maurício, obrigado pelo convite, pelo prazer da gente estar conversando aqui junto com os espectadores ouvintes e trocando algumas histórias, algumas ideias e, quem sabe, inspirando algumas pessoas. O ciclismo me pegou moleque no posto 6 do Rio de Janeiro, andando de bicicleta Monarch Tigrão, que imitava aquelas rodas pequenininha na frente e grande atrás. Eu me senti o próprio Easy Rider na Route 66. E daí evoluiu para começar a usar como meio de transporte, numa época que violência do trânsito não era um problema tão grande, ou talvez menos consciente, né? A gente andava no colo dos nossos pais na frente sem cinto de segurança, num carro sem airbag, e me acompanha há mais de 40 anos, 45 anos que o ciclismo é uma espinha dorsal de todas as coisas que evoluiu, da formação da minha família, de conhecer minha esposa, ter minhas filhas, e as jornadas profissionais. O ciclismo sempre esteve por perto e agora, mais do que nunca, com a Gregário Cycling. E como é que você transformou assim, o prazer em negócio? Eu gravito em volta da bicicleta, é inevitável você estando nesse tempo todo e olhando oportunidades. Eu diria que talvez no final dos anos 90, inspirado pela Cora Honey, lá do Globo, para quem eu escrevi um artigo semanal no caderno de informática, nascia o blog, e ela me estimulou e eu fiz o blog do pedal, que até quem procurar na internet ainda acha um pouco do repositório disso, que era um hobby 100%. E foi bom para entender o que é criar um veículo de mídia, porque é um monstro insaciável. Você tem que alimentá-lo todo dia, e aí você começa a conversar com a audiência, começa a querer dialogar com a audiência e manter a audiência. E foi uma experiência rica, mas que acabou me gerando dor de cabeça, porque gera também os haters, a polêmica. E eu parei com ele, mas sempre estive perto da indústria de conteúdo, com produção, distribuição de cinema, teatro. Já tive na minha vida trajetórias de ter sido DJ, produtor de banda na época das danceterias, gravando um disco, fazendo shows grandes lá no Morro da Urca, no Rio de Janeiro, que era o melhor lugar de show da época. Ainda é um lugar maravilhoso, mas era um grande palco. Para ser diretor assistente de novela da TV Globo, uma novela chamada Gata Comeu, das 18 horas. Então, o conteúdo sempre esteve por perto e sempre olhando o esporte. Fui sócio financiando compras de lotes de equipamentos no Rio de Janeiro. Tive uma participação ativa no crescimento de um grande empreendedor do Rio, que é o Renato Estrela. Recentemente, fui sócio da representação de uma marca de roupas suíças, que é a ASUS, aqui no Brasil, que é o padrão ouro em termos de bermudas e outros tipos de vestuário de ciclismo. E nasceu a Gregário, meio filha da pandemia. Eu acho que essa pandemia traz coisas trágicas e terríveis, mas também traz provocações e momentos de reinvenção. E a Gregário, eu acho que foi uma dessas que nasceu em começo de maio do ano passado, com a visão de que, com a dificuldade de sobrevivência das editoras, da mídia impressa e principalmente das revistas, o público que queria um conteúdo segmentado de hobbies, fotografia, mergulho, alpinismo, ficou órfão da curadoria das redes sociais, que, apesar de ter evoluído muito, ainda é limitada. Então, o Gregário nasceu com uma visão editorial de revista. Eu já pensava há 2 anos em fazer alguma coisa de canais de YouTube. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um produtor de social media, um dos maiores do Brasil, que é a Rede Snack de Canais, que tem cases históricos com Ambev, Natura, Boticário, L'Oréal, e fiquei na cabeça com esse mundo de influenciadores, não no aspecto mais popular da palavra, mas no aspecto de que a tecnologia permite esse diálogo. E a Gregário, eu acho que é uma representação interessante disso, e tem sido um aprendizado fantástico, porque eu, há 10 anos atrás, se quisesse fazer a Gregário, eu ia ter que gastar alguns milhões de reais, precisar de autorização do governo,
Tem morrido de fundo de home office aqui do cachorro da minha filha. Faz parte, estamos todos assim. Mas precisaria de uma autorização do governo para ocupar radiofrequência, montar estúdios, ter a limitação física de que tipo de convidados, um padrão de qualidade de broadcast. E a Gregário não exigiu nada disso, exigiu uma fração do que seria esse investimento. E numa dinâmica onde a gente estamos indo para o nosso 8º ou 9º mês de vida, já tendo mais de 3 milhões de impactos, temos ouvintes em 27 países, o segundo país com mais ouvintes de um podcast em português de ciclismo é a Índia, e não me pergunte por quê, mas eu acho que é usar o recurso do que a tecnologia permite de democratizar a produção, a distribuição, que complica muito a vida de grandes grupos de comunicação, grandes anunciantes, mas, por outro lado, cria oportunidades muito ricas dos hipernichos, né, que ciclismo é um deles. Você comentou um pouquinho do Morro da Urca, né, e da Urca, já tive a oportunidade de fazer um evento lá 2 anos atrás, da Champions League, foi incrível, e realmente o lugar é espetacular, um dos melhores do Brasil, como você comentou. E essa história de redes sociais, né, que quando você começa, não tem fim, não para mais, é mais ou menos como ter filho, né, você vai para a maternidade em 2, volta em 3, e nunca mais para. É exponencial. Exatamente. Não é geométrico. Exatamente. Mas, de qualquer forma, essa história do podcast, né? Tem tanta gente hoje fazendo podcast ou querendo fazer podcast, né? Qual é a sua visão sobre isso tudo? Como é que você pode ajudar as pessoas que estão começando com esse teu profissionalismo, né? De outras vidas que você traz para o projeto Gregário? Eu acho que, antes de mais nada, achar uma linha editorial que seja única e original. E aí você tem 2 escolhas de caminhos com o podcast. Você tem uma escolha que é meio a variação do rádio, que é você simplesmente ter uma conversa longa, sem a preocupação de ritmo, ou você tem a visão que nós temos na Gregário, que é uma visão de revista, que é uma visão de recortes específicos que sejam atemporais. Eu, pessoalmente, acredito mais na visão de revista, porque eu acho que ela é mais fácil de ser consumida. O podcast ele tem uma grande vantagem em relação a outras mídias, como é o caso do vídeo, né? YouTube, Instagram TV e similares, que ele é assumidamente uma segunda atividade. Então, como o rádio é uma segunda atividade, você ouve rádio, ouve um podcast enquanto você está arrumando a sua casa, limpando os e-mails, lavando a louça, esperando alguma coisa para fazer. Diferente de um vídeo, mesmo um vídeo em redes sociais, que ele te demanda uma atenção mais dedicada. Então, uma coisa até interessante, de que tem estudo dizendo de que ouvir um podcast ativa tantas atividades cerebrais quanto quase quando você ler um livro, mais do que você assistir um vídeo, porque você precisa imaginar aquele mundo. E o podcast ele está ganhando grande dimensão, porque a experiência que nós temos com o Gregário de o quão ágil e econômico e eficiente é você produzir. A distribuição, você tem redistribuição global, assim, quem poderia imaginar que em 6 meses, com algumas dezenas de milhares de reais, produzir um conteúdo que está distribuído em 27 países. E por ser Anytime, Anywhere, porque é uma coisa que o arquivo está lá, independe de zona de fuso horário, independe simplesmente você entender o idioma. E aí tem uma coisa que me surpreendeu, porque quando eu comecei o podcast, eu achei, bom, isso aqui deve ser um uber nicho, que se tudo der certo, nós vamos alcançar 10 mil pessoas. E aí eu fui pesquisar, e o português é a língua mais falada, é a 5ª língua mais falada do mundo. Tem números estatísticos de 2018, 180 milhões de pessoas que têm português como língua nativa. Então, se você assumir algum outro número de pessoas que entendam português ou que sejam
estudiosos como segunda língua ou entendam portunhol, você pode dizer que tem um número material. E que muita gente se foca em fazer conteúdo em inglês e espanhol, mas pouca gente em português. Eu acho que esse é um viés até nosso de Brasil, que a gente pensa muito pouco em mundo. Como a gente tem um país de dimensões continentais, muitas vezes a gente desenha negócios pensando só no Brasil. Mas na hora que você fala de uma coisa que está nas redes sociais, o planeta, a conectividade é o seu limitante. Então, dos 7,5 bilhões de pessoas que estão na Terra, tem 4 bilhões de alguma coisa que tem conectividade. E esses são o addressable market. E desses, se 200 milhões falam português, um recorte disso que gosta de ciclismo, qualquer número é relevante. Então, eu diria que quem está pensando em fazer, pense num assunto que seja muito próximo e que tenha propriedade, como é o meu caso com o ciclismo, algo que eu pratico, conheço há 40 anos, e busque um formato. Agora, a minha sugestão seria pensar profissionalmente. Então, ter o cuidado de registrar uma marca, ter uma marca que você tenha a propriedade dela no INPI, ter um pensamento editorial, ter uma disciplina de negócio. Por exemplo, nós, para colocar 2 programas por semana no ar, nós colocamos, somos 5 pessoas que crescemos agora para 9 pessoas, investimos alguma coisa perto de 200 horas por semana. Então não é trivial, para se fazer com alguma qualidade. E isso nós não fazemos qualidade de broadcast, a nossa pós-produção de áudio ainda deixa a desejar, nós não investimos em ter uma trilha de abertura própria, nós usamos o que de conteúdo liberado pelo criador, para não ferir propriedade intelectual. Mas uma resposta longa da sua pergunta curta, eu diria primeiro achar um tema que você sinta que tem propriedade. Por exemplo, eu jamais poderia abrir um podcast sobre como tratar dos seus cabelos, né? Eu não tenho muito cabelo para ser tratado, então eu não tenho muita propriedade sobre escolha de shampoo e qual é o melhor tipo de pente e escova de cabelo. Agora, sobre ciclismo, tem alguma propriedade, tem algum relacionamento para gerar a massa de convidados e alguma reputação, porque no começo nós não éramos conhecidos e tínhamos que buscar a nossa rede de contato imediata para convencer os convidados a virem e, a partir daí, criar uma trilha de histórico de reputação, né? De que gravar com agregário, ser convidado a agregário, não era uma coisa desconfortável, de mau gosto, que gerasse algum tipo de transtorno pessoal. Mas é um trabalho de tijolo por tijolo, de construir e conquistar cada um dos nossos seguidores. Mas claramente o que eu tinha ouvido se provou na prática, de que você precisa de 4 a 6 meses de existência sem expectativa de relevância ou de retorno comercial. Você precisa cavar o seu espaço nas redes sociais, e aí, a partir do momento, tem uma curva que começa a ser exponencial. Eu diria que há 2 meses nós produzimos 2 programas por semana, as pautas vêm chegando para a gente. Vem pessoas que ouvem e falam, puxa, gostaria de propor, de fazer esse tema, e aí nós vamos e produzimos da nossa forma, com a nossa visão editorial, mas conteúdos que são sugeridos pelos ouvintes. Então tem um diálogo que nem nas revistas era possível. Imagina você pautar uma revista de ciclismo, se ligar, até você achar o editor, né, que ele possivelmente não queria ser achado, e propor alguma coisa e entrar lá, e todas as burocracias de curadoria que uma mídia tradicional tem, você não tem espaço. Então, nesse aspecto, é muito mais orgânico, é muito mais vivo esse processo. Tem uma frase que você usa muito, que tem coisa que quando dá certo, dá errado, né? Então esse cuidado, esse preciosismo, né, do registro da marca, esse cuidado de não utilizar conteúdo, né, que tem direitos autorais, não ferir nenhum contrato, não pagar multas, todo esse planejamento, né, a orquestração, não esperar
antes de 6 meses, né, poder investir, aprender, né, ter essa curva de aprendizado, isso é muito bom e ajuda quem está começando. E para quem é fanático por ciclismo, ou por quem está começando no pedal, como é que o Gregário ajuda, né, essas pessoas? Que tipo de conteúdo vocês compartilham? Como é que tem sido essa história relacionada a conteúdo e engajamento? Eu queria sublinhar uma coisa que você falou, de que é o fato de respeitar a propriedade intelectual. Tem um pouco de tradição nas redes sociais de se apropriar e fazer memes, né? E de você se apropriar do conteúdo de terceiros e brincar com eles. E tem um limite muito tênue em que isso não é desrespeitoso ou para apropriação indevida. Né? Você vê vários conteúdos na internet, em redes sociais, de áudio ou de vídeo, que se apropria de forma indevida da propriedade intelectual de alguém, de um vídeo ou de um áudio. E eu acho que esse tipo de coisa tende a dar cada vez mais problemas e é a coisa que, se der certo, dá errado. Você vai ter uma grande audiência e relevância, mas daqui a pouco você vai receber uma notificação de um grande produtor de conteúdo e talvez te escolha como exemplo com números para destruir a sua vida. Então, eu recomendaria cuidado. A nossa proposta é inspirar pessoas com histórias. Não é o nosso posicionamento não é um posicionamento de help. Então, como é que eu compro uma bicicleta? Como é que eu escolho uma bicicleta? E muito mais que, por exemplo, quando fazemos um programa, escolhemos um tema e convidamos as pessoas, não são entrevistas com as pessoas. Isso foi uma coisa que demorou a nossa audiência a entender, de que não era o Maurício ciclista que a gente estava... O Maurício que a gente está fazendo uma entrevista. Era o Maurício ciclista, mas não era o Maurício empreendedor, o Maurício pai, o Maurício cidadão, que tem muito mais facetas num programa de entrevista. Então, nós fazemos um recorte específico em volta de um tema com 3 pontos de vista diferentes. Esse é o diferencial do nosso formato. Ele não é único, mas e não é original, ele foi feito por outras pessoas, mas eu acho que como a gente evolui, é um diferencial, até porque nós temos o cuidado de ter na equipe um ilustrador brilhante, que é o Hudson Malta, que também é ciclista e mora na Serra Carioca, em Teresópolis, praticante do mountain bike, e que a cada programa tem um tema, tem uma ilustração que é inédita, e que ilustra, então, de certa forma, cria uma experiência audiovisual. Porque quem vê nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, e nos escuta nas redes sociais, nos players de podcast, nós estamos em todos eles, tem uma experiência mais rica de ter uma referência visual junto com o conteúdo que está sendo ouvido. Também vem vindo a preocupação de que a Gregário passa a ter um papel. Então, nós escolhemos pautas que não são muito populares, mas que são importantes, como nós fizemos já sobre o Giro Vecchio, resgatando a história do ciclismo no Brasil e da recuperação de bicicletas antigas. Ou, recentemente, sobre quem são os líderes que podem influenciar politicamente, no bom sentido da palavra, o ecossistema do ciclismo. Na Abraciclo, na Confederação Brasileira de Ciclismo, na Aliança Bikes, que é uma associação com um papel muito importante no varejo brasileiro de ciclismo e de esporte. Mas, junto com isso, um programa sobre Girona, que é um lugar maravilhoso para você visitar e pedalar. Então, acho que é buscar essa linha editorial e que é muito saborosa da gente pensar no tempo e começar a se estruturar, de ter uma frente de programa. O nosso primeiro programa, a gente se comprometeu e publicou nas redes sociais que sexta-feira no ar, e a gente não sabia direito o que ia fazer. E o programa ficou pronto, o corte final, às 11h30 da manhã da sexta-feira. Então, assim, a sexta-feira já estava correndo e a gente não tinha um programa para entregar, então era quase que ao vivo. Aos poucos a gente foi se estruturando. Em novembro, a gente se lembrou que existia uma coisa chamada Natal e Ano Novo e que as nossas famílias exigiam um pouco de atenção. Então, que a gente programou uma frente, até inventamos um formato que veio sugerido por um ouvinte, de nós sermos entrevistados por antigos convidados. E aí, com isso, a gente, em vez de produzir 3 programas por semana, a gente só produziu 1,
e a gente conseguiu criar uma frente para a gente ter uma pausa de Natal no Novo de uma semana, na nossa produção, porque já tinha coisa pré-gravada. Então, aí são aprendizados como qualquer veículo, né, que vive essa jornada, mas o que eu chamo a atenção de todos é que é um monstro insaciável e de que você precisa alimentá-lo todo dia e que chova ou faça sol, a gente tem que assumir um compromisso com os nossos ouvintes e seguidores de oferecer um conteúdo. Foi uma experiência rica que eu tive na época da TV Globo, quando você está gravando uma novela, que é diferente de um filme, onde você tem todo um timing, mas você não tem uma pressão tão grande de ter a obra pronta. A novela, que é uma obra aberta, então você começa a gravar com uma frente de 5 dias, uma semana, e de repente as coisas começam a dar errado. Tem ator que fica doente, tem chuva, tem quebra equipamento, e às vezes a frente come, e às vezes já aconteceu na Gata Comeu de que a gente tinha a frente de 2 capítulos. Então, assim, aconteça o que acontecer, o capítulo daqui a 2 dias tinha que ir para o ar, e ele estava sendo produzido ainda. E isso dá um sabor, mas também uma ansiedade de quem produz conteúdo, que é um desafio. Você tem que aprender a se organizar, porque você tem esse compromisso com a sua audiência, que tem que ser respeitado. Se você quer fazer isso, por exemplo, o Giro Podcast, que foi o padrinho, de certa forma, do Gregário Podcast, uma iniciativa de um grande amigo que é o JP, que de uma conversa de Zoom, ele teve a iniciativa de fazer um podcast, e a gente gravou um Zoom, ele virou a noite editando, botou sexta-feira no ar, e teve um resultado inicial surpreendente, para um programa que não foi preparado, não tinha nem eu, nem o JP somos nomes de populares, né? Não somos personalidades, somos profissionais, seres humanos, mas que o JP se propôs com o Giro Podcast que ele quer fazer uma entrevista a cada 15 dias. Então, isso demanda muito menos tempo e compromisso dele, mas, por consequência, ele tem um alcance diferente. São propostas. Eu acho que é a escolha de cada um, que nível de comprometimento e que resultado você quer com o seu podcast. E ele pode ser mensal, quinzenal, diário, depende. Tem um fato que é muito importante. A Folha de São Paulo está entre um dos primeiros veículos que enxergou o podcast como veículo, como alternativa, de como pegar a capacidade de produção de notícias e opinião da redação do jornal e monetizá-lo e distribuí-lo de outra forma. E o Café da Manhã da Folha, ele tem mais ouvintes do que leitores do jornal físico ou digital. Então, é um movimento importante de como você pega o seu ativo, que é a sua capacidade de gerar conteúdo, seja do ponto de vista de reportagem ou de opinião, mas que descobrir outras plataformas, de que a plataforma de jornal físico, ou mesmo do jornal eletrônico em telefones ou tablets, teve uma limitação de monetização e de alcance, e o podcast achou esse lugar. Então, eu que já fui entusiasta de fazer canais de YouTube, hoje eu sou um grande entusiasta de podcast, e eu acho que eles tendem a crescer porque é uma reinvenção do rádio. No sentido de que o como ele é versátil, é ágil, encaixa bem na rotina das pessoas, do ouvinte, e tem até notícias de que os grandes produtores de conteúdo, seja de cinema ou seja de streaming, estão começando a olhar, a reviver as antigas radionovelas. É engraçado que nada se reinventa, tudo se recicla, né? Então, eles estão pegando roteiros de filmes ou de séries e fazendo em podcasts para testar o formato e para depois fazer uma produção mais sofisticada como uma série audiovisual. No Brasil tem um case interessante, que é o Praia dos Ossos, que é um docudrama sobre um caso famoso de um assassinato em Búzios, no Rio de Janeiro, e que foi feito como um docudrama em podcast.
Então você ouve, tem vários episódios que você ouve e acompanha a narrativa em vários episódios, como você acompanha uma série em streaming, nas plataformas de streaming. Então eu acho que está começando, e eu diria que tem uma coisa também que me chama a atenção, de que você vê a nossa interface com os devices eletrônicos, ela entrando no nível de sofisticação, mas dando uma enorme volta para chegar no começo. De que hoje, o que é a coisa mais moderna que existe? São os assistentes de voz. O que é uma das formas de comunicação mais primárias? É pela voz. Antes do livro existiam as narrativas verbais, né? Dos gregos famosos, dos filósofos, até Gutenberg inventar a imprensa escrita para fazer bíblias inicialmente. Mas é engraçado como o ciclo da tecnologia ela avança tanto que ela volta à forma original do ser humano. E aí, saindo de uma digressão completa, você falar em tecnologia, poucas coisas são tão avançadas tecnologicamente como a vida, como uma borboleta, ou nós como seres humanos. A tecnologia que tem no nosso olho está a anos, galáxias de distância da melhor câmera que existe, da melhor lente que existe. Então, a gente fala às vezes de tech, mas esquece que uma das coisas mais tech que ainda existe é a vida. São seres que habitam o planeta nas suas diversas formas. E talvez a tecnologia, quando avança muito, consegue chegar perto dos seres, dos animais, né, das plantas e das suas espécies. E eu acho que a gente está vendo isso, o podcast é voz. Eletronicamente, a gente poder ouvir histórias, como os contadores de história, desde quando a fala foi desenvolvida, na sua forma mais primitiva de civilização, foi sendo popularizada. Então, eu acho que essa volta é interessante, é rica e muito ágil. Então, gravem, façam, experimentem. Muito bom, Álvaro. E o nome muito feliz, né? Conta um pouquinho, assim, como é que foi a idealização do conceito, do nome, né? Explica um pouquinho para quem não sabe o que significa gregário, né? Acho que vale a pena dividir. Gregário, no ciclismo de estrada profissional, e aí tem o famoso Tour de France, que é uma das provas mais conhecidas, mas existem outras, existem as grandes voltas, que são provas de 21 dias, que tem na França o Tour de France, o Giro da Itália na Itália, a Volta da Espanha na Espanha, mas tem também provas de uma semana em vários países, a Colômbia tem, a Argentina, o Brasil já teve o Tour do Rio, ou a Volta de São Paulo, a Volta de Santa Catarina, e são equipes que são 8 ciclistas hoje em dia, onde você tem um líder e você tem outras pessoas que são especialistas em determinadas coisas, mas que no ciclismo os apoiadores tem um nome italiano que é gregário, em francês é domestique, que são as pessoas que trabalham para o líder. E tem uma coisa que me admira muito no ciclismo, é de que esse é um papel muito nobre, inclusive é uma tradição nas equipes, em que o prêmio é dividido de forma igualitária das provas. Cada ciclista tem um salário, tem um pacote, tem patrocinadores dele, mas quando a equipe ganha, o prêmio monetário é dividido em partes iguais na equipe inteira. Porque a equipe não é um ciclista que ganha o Tour de France, é a equipe que ganha o Tour de France. Um ciclista sozinho não ganha. E eu acredito muito nesse conceito. Se eu não me engano, essa frase é do Spinoza, um filósofo espanhol, que diz que nós somos anjos de uma asa só, que precisamos nos abraçar para voarmos. Então, acho que o espírito gregário é o espírito de trazer a informação e o entretenimento para o público num assunto relacionado à bicicleta. E a bicicleta é um tema amplo de que a gente chega hoje em mobilidade urbana, e no crescimento e na popularização e tornando financeiramente mais acessível as bicicletas elétricas, e aí conceitos variados como os bike pods, que são triciclos cabinados que são movidos a um pedal com um motor assistido. Você vê alternativas de uso do espaço urbano e de deslocamento que são fascinantes.
Então, a bicicleta e o nosso posicionamento nunca teve o cuidado, e eu acho que essa é outra palavra importante de quem vai criar conteúdo, de ter cuidado, porque era inevitável. Inicialmente eram os 3 sócios, 3 pessoas do sexo masculino que pedalavam majoritariamente em ciclismo de estrada. Então, o nosso destino inevitável era ter esse viés, esse olhar. E nós quisemos, já no segundo programa, fazer um programa sobre mulheres no ciclismo, que já foi nosso primeiro desafio, porque eram 3 homens entrevistando uma mulher. Então, como não ser sexista nesse ato dessa entrevista, como ser respeitoso, como não... já foi uma lição que a gente se impôs já no segundo tema. E trazer outras coisas que não fossem só o ciclismo, falar de mountain bike, de estrada, falar de mountain bike, falar de bicicleta elétrica, falar de triatlon, falar das experiências mais do que falar dos equipamentos. Então, este cuidado nós tivemos. Inclusive, no ano passado, a gente teve uma conversa com um grupo de ciclistas do gênero feminino, que nós fizemos um programa conjunto de fazer um boletim diário da prova mais importante profissional de voltas, de etapas, que é o Giro Rosa, que acontece no percurso do Giro da Itália, e só com ciclistas mulheres correndo. E aí disso fala, vamos fazer um programa, e aí, mas a discussão bom, como é que a gente vai fazer? Porque não podemos fazer um programa que o olhar feminino é o de vocês e o olhar masculino é o nosso. Porque a gente brigou tanto para ter um olhar universal, independente de gênero, crença, raça, que a gente vai jogar tudo isso fora, a gente vai colocar um teto na cabeça que não precisa, e acaba porque o projeto não evoluiu. Apesar que uma dessas pessoas hoje está com a gente, que é a Luca Glaser, na equipe comercial. Então, a gente acabou achando um contorno de fazer. Mas com a preocupação muito grande e isso não é, que hoje em dia é um termo de bacanice, né, de ser inclusivo, de ser respeitoso, mas de forma orgânica, natural. Assim, não, tem um programa nosso que a gente se orgulha de ter feito, que é de bike na África, e uma prova chamada Uno Gadja, que é organizada por uma ONG, e tem um simbolismo que eu achei muito feliz, de que quem participou dessa prova se compromete, sempre que possível, às sextas-feiras, pedalar com uma meia vermelha, lembrando da sua participação na prova. E por que a meia vermelha? Por que o vermelho? Porque o vermelho é a cor do sangue, independente da cor da pele. Então, quando você fala de segregação racial, independente da cor da pele, o sangue de todos nós é vermelho. Se a sua pele é branca, amarela, parda, azul, sei lá, que outra cor, branco celeste, né, como alguém que não pega sol nunca, mas o sangue será sempre vermelho. Então, a nossa preocupação com o agregário claro, nós temos o viés que somos do gênero masculino, que somos ciclistas de estrada, numa faixa etária específica. Então, isso já nos dá um viés por definição, por mais que a gente tenta ter um desprendimento, mas seria hipócrita dizer que a gente consegue tanta empatia de ter o olhar de alguém que tem um recorte demográfico muito diferente do nosso. Mas a gente tenta convidar e trazer e discutir e estar aberto. E, Álvaro, e a monetização? Dá para viver disso? Quem está agora com podcast, quem eventualmente tem um outro business, quem tem uma revista, né? Ou quem gera conteúdo, ou quem quer gerar conteúdo, como é que você enxerga isso? Como é que você poderia dar dicas a esse pessoal todo no sentido de monetização? Eu ainda estou cruzando o Atlântico para descobrir se tem terra do lado de lá. Eu acredito que sim. Né? Eu peguei as caravelas, nos arrumamos e estamos cruzando, dizendo tem continente do lado de lá. Acredito que sim, porém eu acredito no formato que nós estamos seguindo, que é o de revista. E aí tem um número que é muito importante, e esse número é um número de estudos, de que você observar que o seu programa esteja abaixo de 40 minutos, 43 minutos é o número exato. Tem alguns dados de mercado de que, como podcast, como qualquer outra coisa, é hábito, e que as pessoas escolhem para colocar no seu playlist, ou seja, a frequência com que escutam, de 3 a 5 podcasts por semana.
Então você tem que entrar nesse playlist e ficar nele. Assim como no canal de TV por assinatura o número é parecido, curiosamente, você tem 250 canais, mas de verdade você assiste 3, 4, ou hoje você nem assiste porque você está vendo streaming, mas de qualquer forma, então você entrar nesse playlist e aí programas com acima de 43 minutos de duração, eles têm uma taxa de existência que chega até 95%, ou seja, só 5% de quem deu play do segundo 1 chega até o final do programa. Enquanto que no nosso caso, que a gente tem uma disputa árdua de edição para produzir em volta de 20, 21 minutos, a gente tem uma taxa de completion que chega a 70%, 70% a 75%. Ou seja, 70% a 75% de quem dá play no primeiro segundo chega até o último minuto do programa. Então, são cuidados de você... porque eu acho que esse também é um problema da tecnologia, de muitas vezes ser simplesmente um exercício de exibicionismo. Né? Você abre a câmera e você começa a falar, achando que as pessoas estão interessadas em qualquer coisa que você fale, sem um cuidado editorial. Eu até, e aqui não quero tirar o respeito, porque é alguém que eu admiro de forma imensa, que é o Martin Scorsese, mas o filme que ele produziu para o Netflix, o irlandês, eu especulo, porque eu não sei detalhes, que foi um filme que a Netflix chegou para ele e falou: faça o que você quiser, porque a gente quer ter o filme do Martin Scorsese na Netflix, lançado direto aqui. E eu acho que ali faltou um produtor, porque o filme tem uma duração enorme. Eu, que sou fã de carteirinha do Scorsese, fiquei enrolando para ver o filme, e quando assisti quebrando. Então, para mim, é uma referência de que você tem que respeitar. O que falta faz um produtor. Alguém que não tem um apego emocional com o conteúdo e que não tenha pena de editar. Pensando o seguinte, e nós temos isso, quando a gente faz gravações de captação, muitas vezes a gente tem 1 hora, 1 hora e meia de material fascinante, mas que a gente tem a disciplina de cortar 20 minutos. E dói, porque a gente fala, caramba, mas o ouvinte não sabe, né, o que tinha de bom. Então a gente tem que dar o melhor daquele conteúdo, coerente com aquele recorte que a gente está fazendo. Agora, tudo isso é um exercício editorial, que dá trabalho, porque teve um convidado que veio conosco, por exemplo, que fizemos um programa de 20 minutos com ele, 21, e ele foi numa outra plataforma e fez um programa de 2 horas e 18. Eu admiro a coragem e perseverança de que conseguiu ouvir um podcast de 2 horas e 18. Mas talvez para curar insônia, uma coisa dessa, mas eu acho que a gente precisa respeitar o tempo da nossa audiência, e dando um conteúdo mais ágil, divertido, de entretenimento possível. Mas eu vou agora ir um pouquinho mais a fundo, que de fato se existe vida do outro lado do Atlântico ou não, né? Tem uma série de empresas, né? Você inclusive comentou um caso incrível da Folha de São Paulo, o potencial do podcast, né? O quão relevante ele é hoje no nosso dia a dia, a possibilidade inclusive de poder fazer outras atividades, né? Escutando o podcast, a questão do rádio, né? Se a gente está voltando no final, né? Algo que a gente já tinha e tem há muito tempo. Mas assim, monetizar, você acha que quando você cria o conteúdo, você engaja com marcas, ou você gera tráfego, ou qual é o modelo de negócio, assim, em geral, no sentido revista, né? Ou no sentido puramente podcast? Como é que você enxerga isso? Que dica você poderia dar? O podcast rádio, o que eu tenho de informação é que só menos de 5% deles sobrevivem economicamente. E geralmente são formatos de 1 hora, 1 hora e pouco, de debates, conversas e entrevistas. No nosso formato, nós vislumbramos, isso vem desde a nossa fundação há 1 ano atrás, de monetizar através de uma área de acesso restrito por assinaturas, da venda de espaços publicitários, mas focando nos anunciantes de lifestyle, não focando nos anunciantes
de nicho, porque esses têm uma verba publicitária muito limitada. E no licenciamento de marca. Como nós temos uma marca original e nós cuidamos dela e temos artes exclusivas, elas cabem aplicações em produtos do mundo do ciclista. Então, nós estamos agora trabalhando e temos coisas bem interessantes que vão acontecer nos próximos 60, 90 dias, de lançamentos de subprodutos. Então, a visão é de que, seja com assinatura, seja com venda de espaço publicitário, ou seja com merchandising feito de forma inteligente, e eu traria a referência, apesar que não foi uma operação comercial, o programa que nós fizemos sobre Girona, muita gente vai perguntar para a gente se a Secretaria de Turismo da Espanha e de Girona, quanto eles nos pagaram para fazer o programa, porque dava vontade, quando você parava de ouvir, pegar o avião e ir para lá. Então, eu acho que esse é o bom product placement, onde você tem entretenimento verdadeiro com uma inserção bem colocada de um produto e de um serviço. Então, nós temos a visão, e já vimos fazendo isso no nosso conteúdo editorial, apesar de não monetizar em todas as oportunidades, mas exatamente para já criar essa linha e já criar esse hábito no nosso consumidor de que a publicidade ela não é intrusiva. Ela está dentro do contexto junto com o conteúdo. Então, nesse formato, eu acredito que existe uma possibilidade de monetização de valores razoáveis. No formato rádio, eu já acho que é mais difícil, porque você demonstrar relevância para um anunciante, salvo que seja alguém do circuito Friends and Family, né, que queira te ajudar, é muito difícil você medir qual é o benefício de uma citação em áudio no podcast ou de uma marca aparecer num post de Instagram ou num stories que dura 24 horas. Agora, fazendo isso de uma forma integrada, como é o nosso pensamento, eu acho que, sim, existe continente do outro lado do Atlântico. Boa. E um continente muito fértil. E para encerrar, que a gente já está quase aqui no nosso tempo, qual o futuro? Qual o futuro? Na época de Covid, eu acho que a palavra futuro fica mais abstrata. Outro dia eu vi uma frase que eu gostei muito, né? Amanhã nunca foi igual a ontem, na história. E cada vez essa diferença é maior. Sinceramente, eu não tenho a menor ideia, mas eu acredito de que o podcast terá um lugar importante no segmento de produção de entretenimento e informação. Muito bom, Álvaro. Adorei conversar contigo. Obrigado pelo teu tempo. Acho que vai ajudar muita gente, né? Toda essa imensa sabedoria que você conquistou aí ao longo do tempo e hoje despeja aí no podcast, ao mesmo tempo gregário em todas as plataformas. Eu tive a oportunidade de assistir e de ouvir e fiquei muito bem impressionado. Parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm fazendo e espero que a gente possa depois ter um outro papo para falar de futuro. Maurício, obrigado pela oportunidade, espero ter compartilhado informações úteis. Mas lembrando que a gente ainda está na travessia do oceano. Quando chegar do lado de lá, eu vou uma garrafa e te mando de volta. Boa. Para ver como é que foi a jornada e contando que você leve a quantidade de caravelas certas. Né? Boa. Amigo, mais uma vez, muito obrigado, fica bem e vamos falando. Maurício, mais uma vez, obrigado, fique bem e obrigado pela atenção dos ouvintes e espectadores que estão conosco hoje.